Olá, seguros, e você que está por aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Coronel Ramalho e esse é o canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalo Consultoria e Treinamento e que tem por objetivo dar voz ao movimento Sociedade Inteligente e Segura. Esse movimento ele busca levar mais segurança às pessoas através da sinergia entre os setores público e privado. Uma casa, um bairro, um condomínio, uma empresa, um município. E nesse episódio do Conexão Nordeste, abordaremos o tema CIODES, uma evolução necessária para o fortalecimento das ações de segurança pública e privada nos estados e municípios. Eu estou acompanhado do meu parceiro aqui, Luciano Nunes, da Engeprod, Luciano Nunes. Luciano. Boa tarde a todos aí, boa tarde Ramalho, boa tarde Felipe, né? Mais um episódio aí para a gente falar desse nosso Nordeste, e em particular agora com um profissional de potencial que vocês vão ver agora, que é o nosso amigo Felipe, que está lá no Piauí, né? Vou fazer aqui um breve relato aqui do currículo dele, né? Tem o curso de formação de oficiais, bacharelado em Direito, curso de Gestão e especialização em Segurança Pública, instrução de nivelamento das forças táticas, estágio em área de Caatinga, no Piauí, curso de formação de piloto de drone, curso superior de polícia, que foi feito aqui no estado de Pernambuco, que foi onde eu conheci um colega, sendo instrutor, eu estava lá no CIODES. Cursos civis, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública, MBA em Finanças e Blockchain, né? Experiência profissional dele, Centro de Processamento de Dados do Piauí, Auditoria Militar, 5º BPM, 4º BPM, diretor da penitenciária José de Deus Barros, comandante da Companhia de Jaicós, comandante do 20º BPM e comandante do 4º BPM. E como detalhe, um minutinho para a gente pontuar aqui, tem a questão que ele vai falar um pouquinho depois sobre a neurociência, né? Especialização em neurociência, desenvolvimento humano e mediação de conflitos. Que a gente observa, né, que como eu, Ramalho, às vezes a gente pensa fora da curva, é uma visão totalmente diferenciada para quem é policial militar no tempo de hoje. Sim. Então, com a palavra aí, o nosso amigo Felipe. Boa tarde, senhores coronéis, minha melhor continência, senhores. Uma honra, primeiramente, o convite. Quando o coronel Luciano nos brindou com esse convite, a gente prontamente aceitou, mas com aquela cautela, né, de estar diante de alguém que foi nosso instrutor na academia e com o qual a gente tem como referencial de conhecimento e referencial de vida e de experiência, né? E já também em outras esferas de gestão. Naquele curso que, na realidade, coronel, eu costumo dizer que existia um Felipe antes e um Felipe depois do CSP. Porque até então, quando eu cheguei no CSP, eu cheguei com os cacuetes do cara operacional de Caatinga que só queria saber quando era o próximo assalto a banco, quando era a próxima diligência, quando era a próxima roça de maconha, né? Quando eu cheguei no CSP, dentro de mim para ser explorada como um gestor, onde agora, a partir daquele momento, eu ia estar tendo que administrar a logística necessária para que futuros vocacionados, como eu era até então, pudessem dar continuidade ao nosso trabalho, né, nesse combate à criminalidade aqui no Nordeste. E foi lá que eu aprendi esses conceitos tão inovadores e mais adequados à evolução da segurança pública, até no que tange a parte de estratégias de combate à criminalidade, policiamento ostensivo, quanto à medida que nós evoluímos tecnologicamente, né, os próprios meios com que essas aplicabilidades elas pudessem estar sendo implementadas aí, como o fomento das smart cities, o fomento também de todo o aparato de inteligência artificial recentemente implementado, que começou a ser implementado recentemente até aqui no nosso estado, né? Não necessariamente voltado
para essa questão das cidades inteligentes, mas de uma forma ainda incipiente, né? Mas esse olhar amplo que nós tivemos lá no CSP foi fundamental para a gente hoje já enxergar a coisa que está sendo implantada só agora de uma outra perspectiva. O pessoal que nos acompanha, quando o Felipe fala do curso superior de polícia, é o nosso doutorado profissional. Então, o doutor Felipe aqui acompanhando a gente, e eu vou pedir para Luciano, no nosso canal teve um comentário de um programa anterior, onde a nossa audiência civil, ela pediu para explicar melhor o que é CIODES, né? Porque aqui, Felipe, a gente faz a conexão Sudeste e Nordeste, né? Aqui no Sudeste é São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Aí vocês estão em 9 estados. Estamos com a conexão Pernambuco-Piauí, linha reta, linha direta. E aqui em São Paulo, na região Sudeste, a gente fala especificamente do COPOM, né? Do Centro de Operações da Polícia Militar. Na região Nordeste, o pessoal usa esses termos. Eu vou pedir para Luciano explicar isso para a nossa audiência civil leiga. Luciano, o que é o CIODES? O CIODES nada mais é do que o Centro Integrado de Operações de Defesa Social, ou o CIOSP também, que o pessoal utiliza. Sim. Na verdade, não deixa de ser o COPOM, como vocês falam aí no sul de São Paulo. Mas a grande sacada que foi trazida para cá em meados de 2014 com a Copa do Mundo era integrar essas forças de segurança num só local para a resolução de problemas. Então, no CIODES você vai encontrar as ligações do 90, do bombeiro, para a Polícia Civil, e até demandas de serviços como SAMU, serviços como a parte de energia elétrica e água, né? Como a gente viu em outros programas, que funciona tão bem lá na Paraíba, com o nosso amigo Júlio César, e lá no Ceará, com o nosso amigo Aristóteles. E hoje, quando a gente for discorrer aqui um pouco com o Felipe, ele é o usuário do CIOSP do Piauí, né? Com certeza lá até a cidade que ele está hoje, Picos, deve ter um destaque também de como é que ele faz essa ligação com a cidade de Teresina para fazer o gerenciamento de ocorrências, já que a gente não pontuou, mas ele é o comandante, né, do policiamento lá em Picos, né? Que é uma das maiores cidades lá do estado, se não me engano, é a terceira, com mais de 83 mil habitantes. Não é isso, Felipe? Coronel, nós temos uma peculiaridade aqui em Picos, porque nós estamos falando da terceira maior cidade em termos populacionais, mas nós estamos falando da segunda maior região fiscal do estado. Que legal. Picos, para se ter uma ideia, é o segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste, só perde para Feira de Santana, na Bahia. Isso aí eu estou falando em termos de volume circulante dia. Sim. Tá? Então, nós temos saídas para todos os lados aqui. Nós temos a 020 para norte, nós temos a 316 para oeste, nós temos também a 316, que corta a cidade bem no meio, também seguindo para Recife, que já fica a leste, e nós temos a 407, né, para o sul e sudeste. Então, Picos, você sai para os 4 cantos do mundo aqui, né? Tem outra peculiaridade, cidade mais populosa do estado, mas Picos, ela congrega uma série de cidades pequenas no entorno de 120 quilômetros. O que acontece? Todas essas cidades, como aqui é o polo de medicina, polo econômico, nós temos aqui, Picos é uma das maiores produtoras de mel do país. O Piauí não sabia disso, não sabia. É o segundo. Picos é conhecida capital do mel. Quando o senhor vier aqui pelo Piauí, o senhor pode me cobrar que o mel picoense orgânico, nível de exportação, selo número 1. Então, nós temos toda essa peculiaridade em torno de Picos, tá? Nós temos uma população flutuante da ordem de 100 mil habitantes dia. Você tem uma noção de como é o fluxo aqui. Flutuantes que dependem economicamente, sim, dependem da educação e dependem da saúde aqui na cidade de Picos. Então, tudo isso gera uma demanda de segurança pública grande lá em cima, né? Nós não somos o que está no papel que somos. Na realidade, nós somos muito mais. Então, tudo isso vai acumulando em termos de segurança pública e a gente tem que saber administrar essa realidade. Conexão feita. Luciano, vamos lá.
Vamos brindar Vamos a nossa... lá, vamos estrear. Diante dessa aula de geografia, né, e dessa visão aí que nosso amigo apresenta, Felipe, fala para mim aí, como é que você vê hoje, na sua região aí, em Picos, e depois exportando aí para todo o estado do Piauí, a questão da segurança pública, né? Quanto à integração, como é que está esse desenvolvimento aí? Vocês têm essa integração, a questão da Guarda Municipal, das outras forças policiais, e até mesmo PRF, Polícia Federal, já visto que você está no entroncamento, como você disse, que você tem limite com vários estados também, né? E tem contato com esse pessoal de forma flutuante, né? Pelos problemas que acontecem na região, né? Coronel Luciano, o senhor me fez uma pergunta bem ampla, a gente pode começar de várias formas, mas assim, eu tenho uma concepção, e uma concepção da experiência, não necessariamente uma concepção puramente científica, mais empírica de fato, de que essa questão da integração ela está muito ligada ao fator confiança. Por mais que é dever do Estado, é dever dos gestores superiores da segurança pública realmente estimulá-la, porque só vai funcionar dessa forma. E eu tenho um exemplo bem pragmático, que é o que está acontecendo conosco hoje. Em outubro de 2024, eu resolvi estreitar mais ainda os laços de proximidade com a Polícia Civil, onde nós tivemos uma conversa e existia, naquele momento, uma iminência de escalada da violência por conta das facções aqui na cidade, certo? Não eram índices tão alarmantes, mas dentro da nossa política também de gestão focada no resultado, nós estávamos começando a atingir os limites do planejado. Então, acendeu aquele alerta amarelo, né? E nós dissemos, antes que vire vermelho, a gente precisa tomar providência. O que foi que a gente acordou? Chamamos o MP, chamamos o judiciário, dissemos, olha, hoje o crime tem outra cara. Hoje o crime está no celular, hoje o crime está na rede social. Então, a gente vai precisar ter uma agilidade no deferimento das medidas cautelares. Por quê? Porque a gente precisa saber o que está lá, naqueles aplicativos de mensagem que eles usam para praticar os crimes. Então, com base nisso, foi que nós desenvolvemos nossa integração e a partir desse interesse comum, principalmente com a Polícia Civil e com a Polícia Rodoviária, não necessariamente nessa parte de investigação e processual, certo? Mas com a Polícia Civil, nosso P2, com o nosso serviço reservado e eles com os agentes dele, e também no momento das execuções dessas medidas cautelares. Como aqui na cidade, os MVIs, né? Nós chamamos aqui MVIs, eu acho que lá no Pernambuco se chama CVLI, né? Que são os crimes violentos letais intencionais. Aqui é MVI, crimes violentos intencionais. Como aqui os MVIs, eles são o principal, e em todo lugar, né, via de regra, é assim, são o principal indicador de violência, e nós precisávamos controlá-los, e esses MVIs estavam ligados aos crimes de tráfico de drogas, pelas disputas de território, cobrança de dívida, etc. O que a gente inferiu disso? Atacando o tráfico, conseguindo atacar as facções, a gente vai conseguir indiretamente poupar vidas. E foi assim que foi feito. E graças a Deus, esse ano nós já estamos baixando em torno de 60% os índices de mortes violentas intencionais em relação ao ano passado. Então, esse é o nosso case de sucesso de integração. Mas em relação às guardas municipais, em relação às outras forças, o gestor municipal está fomentando, está vindo. É uma demanda antiga, né, em razão de toda essa condição geográfica e estratégica da cidade de Picos. Nós temos essa demanda aqui do entreposto da Polícia Federal e estão vindo, está sendo implementada agora, nesse exato momento, tem um prédio de construção para abrigar aqui uma delegacia da Polícia Federal, ou pelo menos um posto nesse momento inicial. E com relação à Polícia Rodoviária Federal, nós temos integrado também de sobremaneira. Nós temos o canil do 4º Batalhão, lá do nosso batalhão, que foi um canil feito aqui com a colaboração dos nossos guerreiros, iniciativa privada, onde
foi Unidos Forças, e hoje nós estamos com uma parceria muito grande também com o delegado Zanata, lá da Secretaria de Segurança, que é o superintendente de operações integradas da Secretaria, que tem nos dado muito apoio, destinando... agora nós estamos acabando a reforma lá do nosso canil, e esse canil nosso, ele tem apoiado as outras forças, tem apoiado a Polícia Civil nas operações dela, né? Operações principalmente de combate ao tráfico, e a própria Polícia Rodoviária Federal. Esse ano, a nossa cadela Mega, eu tenho até um vídeo um vídeo institucional desse, falando dessa operação, ela conseguiu detectar dentro do pino de encaixe de uma carreta, olha só onde estava, mais de 220 quilos de cocaína e skunk. Então, assim, nós temos integrado dessa forma. O ponto, a lacuna do que nós sentimos aqui na cidade seria a presença de uma guarda que ainda é incipiente, ainda existe movimentação aqui no Piauí. Há algumas poucas cidades que possuem guarda municipal, né? A capital é bem sabido, já existe hoje uma GCM forte, inclusive o coronel Wagner Torres, né, que foi o meu comandante aqui na cidade de Picos quando eu cheguei aqui em 2008, é o atual secretário municipal de segurança da capital, né, que veio dar uma incrementada muito boa nessa parte operacional da Guarda Municipal lá em Teresina, mas nós temos algumas cidades da região norte do estado que tem uma Guarda Municipal criada já há mais tempo. Aqui na região sudeste e sul, por se concentrar em municípios com menor densidade populacional, ainda há alguma resistência, até também por desconhecimento. Às vezes nós somos procurados por alguns gestores, né, que pedem uma orientação nesse sentido, e a gente coloca todos os prós e da legislação mesmo, o que ainda precisa ser ajustado e discutido até em termos acadêmicos para que haja essa realidade e esse movimento municipal ele ganhe mais força. Né? Luciano, vou fazer um comentário breve aqui. O Felipe falou uma palavra assim que ficou bem latente aqui na minha neurociência, aqui, o Felipe, está no meu cérebro, que é a confiança. Essa questão da integração, quando o gestor público, né, que tem um interesse público bem no azimuth dele, ele sabe que tem que buscar a eficiência, eficácia, efetividade, aqueles papos todo lá, ou seja, levar uma segurança de qualidade para o cidadão, ele vai fazer esse movimento que a gente vê que Felipe tem na veia, né? Que é buscar essa sinergia para poder atender bem o cidadão. Parabéns aí, Felipe. E aqui a gente aqui tem alguns cães que depois que eles aposentam, eles ficam fazendo a parte de relações públicas aqui. Você falou do canil. A gente tem uma aqui da guarda que eu viro e mexo, tiro foto com ela, que ela é veterana. Eu sou veterano, ela é também, já está aposentada. Também. E aparecemos nós juntos aqui. Nós aposentamos recentemente 3 cães nossos. Olha que legal. 3 cães nós doamos nós doamos um para um colega parceiro lá da Secretaria de Segurança. Sim. Teresina tem um sítio onde sempre é utilizado como base para os cursos operacionais da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança. E 2 nós doamos aqui para policiais nossos aqui, que são cães excelentes também. Muito bom. Atualmente nós estamos em fase de renovação de plantel lá no nosso canil. Né? Muito legal. Luciano, aqui a cultura é de adotar. Aqui se adota o próprio guia, né? O próprio cara que trabalha com o cão, geralmente ele tem essa pegada. Legal. Ô, Felipe, e como é que você vê hoje aí, já que não tem essa evolução tão grande de guardas municipais, né? E esse movimento está surgindo aí em Picos, como você bem falou, pelo gestor, né? Você tem uma relação boa. No tocante a Teresina e as cidades que você conhece, como é que você visualiza a formação desse pessoal e esse feedback para poder também estar junto de vocês, né? Porque você falou muito de confiança, mas eu digo assim, como é que está o preparo desse pessoal para poder ajudar, né, na questão da segurança pública e também participar de ações com vocês, né? Para não se tornar também um problema, né? Sim, com certeza. Coronel,
são realidades distintas, né? A realidade da capital é uma realidade bem típica. Lá o guarda municipal ele tem um salário relativamente bom para a realidade de Piauí, para a realidade até de comparativo com a polícia militar, e as realidades das cidades do interior, aquelas cidades com algumas cidades até que dependem quase que exclusivamente da colaboração ou dos repasses de União e algumas outras fontes de renda também modestas, são diferenciadas, né? Aqui a demanda que gerou até por parte de alguns essa vontade da criação de guardas municipais é justamente alguns eventos, né, do calendário cultural da região, do calendário próprio até do Nordeste, festas juninas, alguns outros eventos que existem aqui na nossa cultura, que são, na verdade, grandes eventos culturais, né? Romarias, algumas coisas desse tipo, e que geram para o poder público, nesse momento, principalmente naqueles locais onde o efetivo policial é pequeno, geram contratando seguranças privadas para a manutenção da ordem. Então, às vezes, passa pela cabeça desses gestores que talvez fosse mais viável, e em alguns locais se faz até estudos para isso. Tá? Tem uma cidade perto da capital, que é a cidade onde meus pais nasceram, que lá foi uma das primeiras cidades a implementar essa guarda municipal no interior do estado, e vem dando certo até hoje. Tá? Quando foi implantada a guarda municipal lá em José de Freitas, eu lembro que ainda existia toda aquela limitação de ordem constitucional, a questão de ficar distrito somente a questão patrimonial, coisa que hoje está superada, né? Então, naquele momento especial, se viu naquela urbe essa necessidade. Por quê? Por conta de uma realidade local. Então, hoje ainda, como essa discussão acadêmica, essa discussão legislativa, ela não ganhou o espaço que merecia no nosso cenário, que assim, é um posicionamento pessoal meu, tá? É um posicionamento. Eu acho que ainda essa discussão ela ainda não, por conta até das pautas prioritárias aí nacionais, mas essa discussão vai chegar um momento em que ela vai ser devidamente referendada e vai chegar no denominador comum, tá? Porque ainda há realmente algumas arestas para serem aparadas do nosso ponto de vista, a questão de competência, de delimitação, mas eu confesso que eu não vejo polêmica e não vejo problemas com relação a isso. Não vejo problema. Como operador de direito, como bacharel de direito, eu não vejo. Eu acho que é uma pura e simples formalidade de se delimitar as competências sem tirar a competência das polícias militares estaduais e da Polícia Civil. Ok, Ramalho, eu queria pontuar para ele aí uma coisa. Ele falou isso aí, né? E a gente nota muito isso aqui quando a gente vai para o sertão. Aqui também você circula muito ali naquela região de Serra Talhada, Carnalveira, Belém de São Francisco. A realidade que ele descreveu, ela também se propaga nos estados nordestinos quando você se afasta da capital, né? Muitas vezes tem um olhar político do gestor para ter aquela visibilidade e para também a captação de recursos, mas muitas vezes não há sustentabilidade que Ramalho tanto fala de você qualificar os profissionais, né? Aí me vem uma pergunta aqui para você, que depois eu queria que Ramalho referendasse, que é o seguinte: como você vê hoje, na região que você atua, né, aí em Picos e também no estado, a questão de eventos com um foco para divulgação de serviços, produtos e até mesmo treinamento, saindo da linha institucional, mas eu digo da linha pública, né? Haja vista que você fez um curso de capacitação de drones e você sabe que o mercado, ele lhe qualifica melhor quando você consegue interagir com profissionais também de outra linha. Concorda comigo? Então, como é que você vê hoje esse movimento aí na sua região?
Coronel, o Piauí ele é muito heterogêneo, tá? Picos, por conta dessa peculiaridade de ser entroncamento, nós temos esse como sendo um ponto forte aqui da cidade, certo? Rotineiramente, nós estamos vivendo grandes eventos temáticos da área empresarial, e agora eu tenho notado que principalmente nos dois últimos anos do atual governo estadual, que acaba culminando também com a recente ascensão do gestor público municipal, esse mote tem se tornado mais forte ainda, né? E isso gera uma demanda significativa na segurança pública para a gente, mas também vai dar meio que os novos parâmetros de como a gente tem que se planejar daqui para frente para não perder a passada, certo? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo como um gerador de demanda para que a gente sempre esteja se aperfeiçoando e se adequando e remodelando a nossa conduta e como comandante também buscando novos elementos para estar instruindo o nosso policiamento, dizendo, olha, daqui para frente a gente tem que atentar para isso, porque a cidade tende a crescer por esse lado, nós estamos com muita obra de infraestrutura nesse momento aqui na cidade, como eu lhe disse também, tem uma certa pegada de uma indústria regional pulsante aqui na cidade. Para o senhor ter ideia, um colega há pouco tempo me perguntou se eu poderia dar uma pesquisada aqui na questão do mel, por isso que eu falei, até brinquei agora um pouco do mel, que eu passei umas 2 semanas envolvido com isso, né? Então eu fiquei a par de barril de mel, quanto é que como é que é o trâmite para mandar para o mercado como europeu, como é que é para mandar lá para Dubai, etc. Então a gente, para o mercado americano e tudo. Então, existe toda essa pegada aqui na cidade. Se a gente não tiver incorporando esse elemento, né, e ao nosso dia a dia, a gente perde o leque de planejamento, a gente fica limitado. Ao mesmo tempo, a gente também percebe de segurança pública que isso acaba gerando a necessidade da implementação específica, ou seja, isso acaba demandando a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Por quê? Porque vai justamente ajudar a compartimentalizar as missões, né? Então, como gestor de segurança pública, logicamente, eu gostaria de poder contar com o poder público municipal nas minhas dores, ajudar com as minhas dores, né? Porque, às vezes, o Estado ou a instituição, ele está mais distante e as dores do dia a dia, as dores com a necessidade de implementação ou de um policiamento grande e repentino, com um grande evento, por exemplo, desse aí, da ordem que o senhor está falando aí, que o senhor exemplificou, eles podem ser mais facilmente suprimidos pela parceria com o poder público municipal do que com o estadual. Felipe, você falou que você está no epicentro, né? Piauí, ele tem uma característica que eu acho que em relação aos outros estados do Nordeste, que as capitais são situadas na faixa litorânea, né? Teresina não, ela está fora da faixa litorânea. E você, como a terceira maior cidade, toda essa complexidade aí, como que é essa questão da convivência com relação, por exemplo, eu vi que você tem um curso de Caatinga e tudo mais, essa questão do novo cangaço, do crime organizado, tendo essa grande rota de fuga e tudo mais, essa sinergia, né, dos órgãos que compõem os CIODs e tudo mais, essa união, esse desenvolvimento da confiança. Não sei se a pergunta é óbvia, mas assim, você acredita que quanto mais essa sinergia, essa entrosação, desenvolvimento dos CIODs, né, como serviço entre os órgãos, tanto fiscais quanto de segurança e tal, tudo isso acho que daria um bom apoio à população de um modo geral, tanto a residente quanto a flutuante, né? Essa é a minha percepção, eu estou compartilhando contigo.
Você também entende dessa forma ou fique à vontade para divergir? Fique. Coronel, eu tenho uma plena certeza que a sua visão ela está totalmente correta. Mas, como eu disse antes, o dever do gestor, dos gestores superiores de segurança, eu estou falando agora de nível de coronel para secretário e governador, eles são o dever de fomentar essas políticas públicas de integração, certo? Isso aí é patente. Agora, essa política pública dar certo já vai depender de nós aqui que estamos numa esfera um pouco menor. Por quê? Porque tem a questão da confiança. Eu estou lhe falando em termos de efetividade. Por quê? Porque eu trabalhava integrado antes, mas eu tomo como exemplo do nosso batalhão 2020 a 2024, o ano de 2022 foi fabuloso, porque era uma cidade com volume desse de população flutuante, volume desse de instituições financeiras, nós tivemos 8 homicídios, ou foi 9 em 2022. Um número muito baixo, um número de destaque, certo? Esse ano nós estamos com 8, eu espero encerrar nos 8, eu não quero, a gente vai tentar segurar. Mas, assim, isso não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu estou dizendo que hoje nós trabalhamos aqui, às vezes a gente liga, eu e os outros chefes de outros órgãos de segurança pública, os outros gestores de segurança, a gente liga para compartilhar decisões, para compartilhar dores. Quer dizer, já há algo mais... o pessoal do BEP aqui fez um churrasco agora e sempre o capitão lá, também é da minha confiança, está conosco. A delegada estava com a gente, a chefe da ISP seccional porque aqui é uma ISP onde está eu, comandante do batalhão, que a ISP equivale ao batalhão, e a área integrada, ela tá delegada aqui, né? Então, a gente hoje há uma proximidade muito grande. E eu tenho a plena certeza que isso está sendo refletido na nossa atuação conjunta. Luciano. Para finalizar minha parte aí, eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que está seu atendimento pelo CIOS do Piauí, né? Eu tive a oportunidade em 2021 de receber um colega que fazia a gestão lá do Piauí, ele foi visitar a gente para ver a questão de integração, e eu me lembro que naquela época você já tinha um programa de destaque aí, que era o do Maria da Penha, que era integrado com a questão das viaturas também. Só para a Mário entender, às vezes a gente pensa que as soluções grandes estão nos grandes investimentos e grandes estados, né? Mas ele foi nos visitar lá, o colega, que é amigo também de Felipe, e os caras pegaram uma sacada lá com um problema que eles tinham no 190 e a questão da Maria da Penha. Eles conseguiram fazer uma correlação lá na época, que eles conseguiam fazer um atendimento personalizado e baixar. Lógico, é evidente que a demanda dele não era tão grande como fosse Recife, São Paulo, lá no Ceará. Mas ele conseguiu, estudando lá aquela situação, desenvolver a solução. Aí, hoje estou em 2025. A minha pergunta é, como é que está hoje o teu CIOSP aí e o que é que ele entrega para você aí em picos e você consegue ter como comandante, né, replicar e até mesmo ter esses resultados que você está dizendo, né? Coronel, eu tenho uma ideia que ela é interessante, que eu acho que se a gente pegasse um pouquinho do que tem no Pernambuco, um pouquinho do que tem em São Paulo, um pouquinho do que tem em Santa Catarina, um pouquinho do que tem de melhor no Piauí, e disséssemos daqui para frente, olha, nacionalmente vai ser feito isso, a gente ia dar um boom na segurança pública fantástico. Concordo. Fantástico, porque naquela época em que eu era aluno do senhor, em que o pessoal do nosso centro integrado foi visitar os CIODs aí, que eu acho que até o comandante-geral foi, à época, o Coronel Domar, no tempo da nossa formatura, 2022,
e conheceu, ficou maravilhado e tudo, foi ele e o Coronel John, que também era aluno lá, estava concludente junto comigo, nós estaríamos anos-luz, não teria, nós pelo menos no que tange as soluções de segurança pública, nós não deixaríamos a desejar que lugar nenhum do mundo. De lá para cá, aqui no Piauí, algumas coisas foram remodeladas dentro ainda daquele mote anterior e outras foram melhoradas, tá? Mas nós ainda não encerramos o processo. Tanto que hoje eu recebi, acabei, pouco tempo antes de a gente adentrar aqui no podcast, um coronel do MJ estava falando comigo, dizendo que vai mandar 2 pessoas aqui para Picos, porque Picos, mais do que a capital, foi a cidade onde os policiais deram mais sugestões para adequações do CAD e do PPE do MJ. Entendeu? E então, a minha conclusão é que Picos, na realidade, se destacou foi em nível nacional, porque o CAD e o PPE são nacionais, é a iniciativa do MJ aqui. Paralelo a isso, nós tivemos também uma grande inovação aqui no estado do Piauí, que foi a instituição do BOFácil, da Secretaria de Segurança, que proporcionou o acesso do cidadão comum via WhatsApp. Hoje aqui no Piauí existe a ferramenta onde o cidadão pega o celular e ele faz o BO dele da casa dele. Posteriormente, é feita uma triagem daquela pessoa que está sendo noticiante, é feita uma ratificação para validar aquele BO, né? Existe um protocolo que eu não sei exatamente se são 48 ou 72 horas. Eu sei que depois aquele BO tem um tempo. Quer dizer, isso proporciona um acesso muito cômodo ao Estado. E poupa a pessoa de todos aqueles infortúnios de se dirigir a uma delegacia, às vezes ser preterido por conta do volume ali com flagrantes, alguma outra ocorrência está acontecendo, certo? Então, isso foi muito interessante, foi uma iniciativa louvável aqui dos gestores superiores de segurança pública do nosso Estado. Porém, nós ainda temos algumas lacunas que esbarram até, às vezes, na própria burocracia estatal, questão de licitações, etc., algumas outras prioridades, né, como falta de comunicação no interior e tudo. Mas, em relação a essa questão dos CIODs em si, nós estamos avançando, ainda que, no meu ponto de vista, não na velocidade ideal, tá? Porque nós já temos aí 4 anos para trás, algumas coisas foram remodeladas e segundo melhor, então nós cremos nisso e nós somos otimistas com relação a que daqui a pouco tempo as coisas estejam bem melhores e mais fluidas no nosso estado. Obrigado. Bem legal esse bate-papo, Felipe. Eu estou com mais umas 20 perguntas aqui para você, mas o tempo não vai dar. Tenho curiosidade para saber como foi a sua experiência como diretor de estabelecimento prisional, essas questões mais do dia a dia. Mas a gente tem um tempo limite aqui na nossa programação, até em respeito aí à nossa audiência, e a gente vai encaminhando aqui já para o final, já externando o convite aí para que a gente volte a bater esse papo. Estamos à disposição, cara. Essa experiência assim, é muito bacana, e para a população lá na ponta da linha, né? Para o seu João, a dona Maria, lá que depende da gente, dos serviços de emergência, de segurança e tudo mais, do 90, ele quer essa maior eficiência no atendimento, rapidez e tudo mais. Quando você traz essa notícia de fazer esse boletim de ocorrência pelo WhatsApp, eu mesmo não conhecia, tá? Foi muito bacana. A gente citou 2 siglas aqui, o CAD é o Central de Apoio e Despacho, não é isso? Centro de Apoio e Despacho. Sim. E o PPE é o quê? PPE... Que é uma... PPE é o sistema de registro das ocorrências. Então, veja que você registrar um ocorrente... Pois não, Luciano? Esses 2 sistemas é um programa do governo federal, do Ministério da Justiça, que ele está querendo implantar nacionalmente, né?
Inclusive, ela funciona da seguinte forma: todo estado ele tem uma plataforma e não há integração nenhuma, como o próprio Felipe falou. Então, o governo federal ele quer fazer uma plataforma única onde ele possa agregar todas as informações e, ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar um protocolo de atendimento nacional e vai minimizar também o custo. Então, imagina assim, esse dado que ele extraiu de Felipe, que ele provavelmente fez uma pesquisa, ele vai tornar Felipe um piloto e ele quer, por exemplo, hoje ele poderia saber em tempo real, se todos os 27 CIOs estivessem integrados, para saber de 7 horas da manhã até às 12 horas, um exemplo, quantos assaltos esteve no Brasil. Sim. Quantos furtos, quantas pessoas foram mortas, por quê? Eu costumo dizer, e Felipe vai combinar comigo, que o 190 é o único serviço que funciona 24 horas. E o cara liga para perguntar por que a rua tal está interditada. Só isso aí. Então, esse nosso esforço, né, que temos para levar mais segurança para as pessoas e passa sempre por chamar o seu guarda, né, seja ele quem for o seu guarda e tudo mais, existe o grande esforço dos nossos valorosos profissionais na ponta da linha, que estão a pé, de viatura, 2 ou 4 rodas atendendo. Existe um esforço desses grandes gestores, como o Felipe está aqui, no nível estratégico, e até em outro nível, como o nível federal, buscando essa sinergia para poder levar mais segurança para as pessoas e para o dia a dia. Essa iniciativa de fazer o boletim de ocorrência pelo WhatsApp também, hoje a gente conhece essa parte de tecnologia, é uma excelente notícia. Eu não tinha essa notícia ainda, foi, acho que um dos grandes valores aí dessa nossa entrevista, né? E é uma coisa tão simples, é só que a gente não ficar amarrados em velhos processos, buscar as tecnologias que estão disponíveis para a gente e a gente poder reescrever aquele processo antigo que era na máquina de escrever com fita preta e vermelha, tinha que virar a fita. Pessoal, não existe mais isso, a gente está em busca desses dados. E com a inteligência artificial, eu sei que você é um estudioso aí da inteligência artificial, acho que faz todo sentido a gente gerir os dados, né, Felipe? Verdade. Hoje eu estava brincando lá no batalhão. Ontem eu tive que determinar a instauração de 4 sindicâncias, né? Só algumas coisas. E eu Oxi, 4 portarias de o que aconteceu aí, homem? Não, mas foi coisas acumuladas, né? Foi alguns dias que eu estava dando instrução e aí quando chegou várias demandas, mas coisa de GPM, alguma bobagem. Mas assim, eu falei que eu ia, para poupar o tempo dos oficiais, eu ia treinar uma inteligência artificial para instruir os processos. Está todo organizado, só faz ouvida e ela vai trabalhar ali. Legal. Então vamos para o nosso encerramento, Felipe, o seu fechamento aí com os nossos sinceros agradecimentos e admiração aí pela sua gestão. Parabéns, viu? Muito obrigado, Coronel. Mais uma vez é uma honra estar com os senhores aqui, certo? São profissionais admiráveis, dedicados, mesmo depois eu fico feliz de vê-los assim, porque eu fico vendo, ainda há vida inteligente depois da reserva. então eu sei que isso é muito mérito dos senhores também, pelo próprio compromisso que os senhores desenvolveram na época das vossas contribuições, né? E rogo ao Senhor dos Exércitos que continue que sustente nosso ímpeto de perseverança para que a gente chegue daqui a alguns anos e ombrei com os senhores nesse estudo contínuo que vão ficar, né? Que eu acho que o principal legado dos senhores, eu costumo falar com meus filhos e olho para eles assim, eu disse, eu queria ter a testosterona que vocês têm hoje com a cabeça que eu tenho hoje, que a testosterona da época que eu tinha a idade de vocês, com a cabeça que eu tenho hoje, que as coisas teriam sido muito mais fáceis, né? Então, peço a Deus também pela vida dos senhores e dizer que aqui no Piauí a gente está à disposição de ter um combatente aqui, porque deve caso os senhores necessitem. Certão. Luciano, seu fechamento.
E aí, agradecer, né? Bom a gente encontrar esse pessoal novo aí, né? Depois que a gente teve aquela participação aqui, ver que as ideias dele, assim, ampliaram e ele está fazendo escola, né? Isso aí é bem interessante, né? Vou deixar aqui o convite de duas coisas que eu achei interessante que ele pontuou, né? Primeiro, que eu já vejo ele na carreira de mentor para a próxima guarda que vai ser feita aí, né? Pela relação amigável que ele tem com o prefeito e, com certeza, uma boa referência para que ele possa estruturar a guarda deles aí. Se quiser contar com o apoio da gente aqui, a gente está à disposição também para contribuir. Eu sei que posso. Estamos aqui. E eu deixo aqui para o próximo convite, Romário, para a gente fazer um programa para ele falar como é que ele está potencializando aí o uso do drone no sertão, que a gente sabe que é uma coisa bem difícil, né? E a inteligência artificial, né? E ainda tem um outro programa para ele falar como é que ele vê hoje o sistema penitenciário, que ele foi diretor. Sim. E hoje ele é o cara que está mandando o cliente para o sistema penitenciário. E ele sabe mas é o que eu gosto de fazer, coronel. É outra coisa, tá entendendo? Mas essa é a minha contribuição. Legal. Hoje no sistema aqui em Pix, nós temos um cara muito capacitado. Inclusive, ele morava na cidade onde eu fui comandante, um sujeito excepcional, um cara muito bom, que é o Melo, né? A policial penal Melo, que até depois, se os senhores quiserem contar com a participação dele por aqui. Queremos. E ele é um dos diretores exemplos aqui no estado. É muito legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, com a nossa gratidão a vocês que nos acompanharam. Se vocês entendem que podem contribuir de alguma forma para que a gente possa alcançar mais pessoas nesse movimento da sociedade inteligente e segura, divulguem o canal aqui, o Segurança TV BR, e acompanhem a nossa programação. Durante a exibição, deve ter aparecido um canal de contato, além dos comentários no canal do YouTube, que é um WhatsApp que vocês podem ficar à vontade para poder passar comentários, sugestões, correções, ou outras formas de interação. Por exemplo, as explicações das siglas aqui, o que às vezes é algo meio óbvio para a gente, foi a questão de um comentário de uma audiência nossa, de um ouvinte que, perdoe-me, fugiu o nome agora, já iria destacar, mas foi uma contribuição dele que muito bem ajudou esse programa. Vamos ficando por aqui. Então, a minha gratidão a todos que nos acompanharam. Felipe, minha continência, meu respeito. Meu parceiro Luciano, e até a próxima. Vamos que vamos. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, pessoal.